Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu, professor Rogério de Geografia, junto do meu grande amigo aqui, camarada Dimas. Dimas, primeiro Vida Louca da História, eu digo glória, com mais uma honra de ter aqui meu camarada Rogério de Geografia, o mestre de Geografia, ao nosso lado. Hoje uma análise minuciosa, né? Nós separamos o tema Guerra Fria, por quê? Analisando, né, os temas mais cobrados, né, de história, inclusive de história geral, e um assunto que conversa muito com geografia, né, nós chegamos à conclusão que Guerra Fria é esse tema. Né? Porque você vai precisar de toda uma contextualização, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E ao mesmo tempo você vai precisar dos conceitos de geopolítica que o Rogério vai trazer aqui para a gente. Como entender os conflitos, né, contemporâneos, né, principalmente do século XXI, seja na Europa, seja na África, na Ásia, sem contextualizar ou sem buscar, né, as suas origens ali justamente no período da Guerra Fria. Sem né? dúvida nenhuma. Ou às vezes até anterior, né, no preciso período lá do neocolonialismo, né, do século XIX. E eu vou além, inclusive, Dimas, você falou, né, é muito importante a gente entender esse desenrolar do período da Guerra Fria e até um pouco anterior também a isso, mas não só para entender conflitos, às vezes situações políticas atuais, econômicas. A gente tem, né, todo um arcabouço de informações que foi sendo construído a partir da Guerra Fria, né? Então, de fato, isso é um assunto muito importante. Com certeza. E aí, senhoras e senhores, nós selecionamos aqui algumas questões, uma delas, né, da FUVEST de 2013, né, do historiador Alberto da Costa e Silva, né, a África explicada aos meus filhos. Eu vou ler o texto aqui e depois nós vamos para o enunciado, aí você vai acompanhando as alternativas. Perfeito. Né, e a gente vai fazendo os comentários. Com certeza, vamos lá. Então, senhoras e senhores, acompanha aí o trecho da obra do historiador Alberto da Costa e Silva, que traz o seguinte: fosse com militares ou civis, a África esteve por vários anos entregue a ditadores. E em alguns países vigorava uma espécie de semidemocracia, com uma oposição consentida e controlada, um regime que era, em última análise, um governo autoritário. A única saída para os insatisfeitos e também para aqueles que tinham ambições de poder passou a ser a luta armada. Alguns países foram castigados por ferozes guerras civis, que, em certos casos, foram alongadas por interesses extracontinentais. Aliás, a África está agora passando novamente, principalmente aquela região lá do Sahel, né? Exatamente. Acho que foi o Macron, né, que falou em epidemia de golpes ou guerras, alguma coisa assim? Foi o Macron mesmo. Foi o Macron mesmo. Foi o Macron mesmo. A África é um continente que já passou e vem passando ainda por muitas coisas, né? O que esse trecho do texto introduz para a gente e para quem estiver fazendo essa questão é de fato uma realidade ao mesmo tempo triste, mas que nos traz uma série de contextos. Vamos falar o seguinte: do ponto de vista geográfico, a África é o continente geopoliticamente mais recortado, né? São 53 países, só que os problemas da África começaram muito justamente no recorte desses territórios. Né? É um episódio importante da história. A gente consegue entender dois momentos de grandes complicações civis, políticas e militares na África. No processo de colonização, ou seja, quando os europeus dividiram o continente africano ao seu bel prazer, não respeitando as características étnicas, tribais, linguísticas da região. As rivalidades, né? As rivalidades, exatamente. Por isso que é muito comum, para quem nunca percebeu nisso, quando a gente olha o mapa da África, fronteiras retilíneas, né? Várias como fronteiras... se tivessem colocado uma régua, né? Exatamente. Ou seja, o que eu estou riscando aqui dividindo, se eu estou juntando povos inimigos, separando povos amigos no mesmo território, isso na época não era importante. Então a colonização trouxe uma série de problemas e a descolonização também trouxe outros problemas. E essa questão aqui, já pelo texto introdutório, a gente consegue perceber
que vai lidar muito com esse segundo momento, a descolonização, que tem muito a ver com o momento da Guerra Fria. Justamente. Porque a descolonização acontece simultaneamente à época da Guerra Fria, em grande parte, né? Justamente. Então vamos aqui para o enunciado. Isso. Tá? O enunciado que traz o seguinte: entre os exemplos do alongamento, aí foi aquilo que justamente o Rogério atentou, né, para o texto. Entre os exemplos do alongamento dos conflitos internos dos países africanos em função de interesses extracontinentais, a que se refere o texto, pode citar a participação do quê? Então vamos lá, Rogério. Existe uma expressão na pergunta em si, na questão, que eu acho muito importante. Se você estiver fazendo essa questão aqui, eu sugiro que você grife, destaque essa expressão: interesses extracontinentais. Por quê? A partir dessa informação, a gente vai perceber que todas as alternativas trabalham isso, e é a correta inclusive. A gente tem que perceber que interesses fora da África, de países não africanos, tem no continente africano. Para a gente analisar com critério cada uma das alternativas, uma pista de antemão, você vai perceber que é muito importante o seu conhecimento, os seus estudos em relação a quais países colonizaram as regiões ou os países africanos. Se você souber disso, você já consegue eliminar uma série de alternativas aqui, que você percebe que não tem nada a ver. E tem uma alternativa especial que ela vai falar de um momento um pouco mais contemporâneo, de um país que, durante o período da Guerra Fria, não tinha nenhuma grande influência, não tinha nenhum papel na África, porém hoje é o país que mais exerce esse papel. Só que no contexto contemporâneo e não no contexto da descolonização. Então vamos analisar cada uma das alternativas. A primeira, a letra A, diz o seguinte: da Holanda e da Itália na Guerra Civil do Zaire, na década de 1960, motivada pelo controle sobre a mineração de cobre na região. Quando a gente lê Zaire, é um nome antigo, que atualmente, o que era Zaire, atualmente é a República Democrática do Congo. É um país que é fácil você identificar, fica bem na região central da África. Cortado ali pelo Equador, é bem no meião do continente africano. E é, na minha leitura, Dimas, corrija-me se eu estiver errado, das colonizações, uma das mais específicas, com características muito pontuais. E violenta. Demais. Rei Leopoldo, colonização belga, mutilados. Foi mais do que ser uma possessão belga, era uma posse pessoal. Né? Aliás, foi até bom você citar isso, Rogério, porque foi por causa justamente dessa região ter sido ocupada, né, pelo Leopoldo, pelo rei da Bélgica, mas dentro de um contexto que o Rogério falou, mesmo de uma empresa privada. Exato. Os outros países falaram: opa, peraí, como assim? Um cara tá chegando na África e falando que aquele território é dele? Isso suscitou, inclusive, aqueles debates, aquelas discussões que, infelizmente, né, para os povos da África, vai resultar na Conferência de Berlim, lá em 1885, que resulta na partilha colonial da África entre as potências europeias, inclusive no caso do Zaire, né, com o antigo Zaire, Congo, né, por parte dos belgas. Exatamente. Né? Tanto que era chamado de Congo belga. Congo belga, exatamente. Como eu falei no início, a pista, a gente sempre relacionar os países europeus, e na sua maioria, participação no processo de colonização. Aqui a gente tem no início Holanda e Itália relacionadas a Zaire. Absolutamente nenhuma relação, como o Dimas falou, não só era uma colonização belga, mas especificamente do rei Leopoldo, né? Era uma posse pessoal dele. E tem alguma coisa a ver com cobre, Rogério? Tem, então, isso eu ia completar. Porque eu falei, bom, eu não me lembro, vou perguntar pro Rogério, né? Tem cobre lá? Tem. Hoje em dia é o principal elemento de exportação da República Democrática do Congo. Eu acho que, inclusive, a gente está falando de uma questão da FUVEST, que não dá ponto sem nó, não dá ponto sem nó, né? A FUVEST, ela costura bem a pergunta e as alternativas, ou seja, para um aluno com um bom conhecimento dos estudos, sabe, ver cobre relacionado a Zaire, falou, opa, tem a ver, que é de fato o principal elemento de exportação. Agora, o que não tem nada a ver é a alternativa A, colocar Holanda e Itália, dois países que não tiveram absolutamente nenhuma participação nessa colonização. A Itália, se a gente parar um pouquinho para perceber, para analisar, a Itália teve uma pequena parte da colonização mais ali para a região do Chifre da África. Somália, né? Somália, exatamente. Eritreia também. Chegou a ocupar a Etiópia, chegou a ocupar, o Mussolini chegou. Mussolini ele liderou uma campanha de ocupação, como o Dimas falou muito bem, ocupação, não chegou a colonizar.
Inclusive a Etiópia, ela sustenta até hoje esse título de um país que nunca foi colonizado, né, por nenhum país europeu, né. Eu tive o privilégio de ficar na Etiópia por 3 meses e eu percebi como eles se orgulham muito Legal. disso. Ah, é? Muito disso, de ter essa não colonização, né. Então, Holanda, falar assim, Holanda, em questões de vestibular, ela vai estar muito mais relacionada com a participação no que hoje é a África do Sul, né, na região na época, a Guerra dos Boeres, Transvaal, Orange. exatamente. Então, é a participação da Holanda no contexto da colonização africana com o que hoje é a África do Sul. Então, nem Holanda, nem Itália tem nenhuma relação com essa região, então a gente já consegue descartar logo de cara. Vamos para a letra B. Dos Estados Unidos, na implantação do apartheid na África do Sul, na década de 70, devido às tensões decorrentes do movimento pelos direitos civis. A letra B está completamente errada. A letra B trouxe... Primeiro, o que tem a ver os Estados Unidos com apartheid? Mas eu entendi. O que a FUVEST quis fazer aqui, Rogério? Vamos lá. Olha só. Quando ela fala Estados Unidos, olha só o final. Movimentos pelos direitos civis. Porque nós tivemos na década de 60, no final da meados da década de 50 e principalmente na década de 60, movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Sim. Né? Aquela vertente pacifista, né, da não violência, do Mahatma Gandhi, do Martin Luther King. I have a dream. Isso, I have a dream. Eu falei Mahatma Gandhi porque ele se inspirou na desobediência civil e na não violência do Mahatma Gandhi, que liderou o processo de independência da Índia. Sim. Né? E também temos aquela Gandhi, outra... que inclusive morou uma época na África do Sul. Na África do Sul, morou justamente. Uma época, Justamente. Então, essa relação... E também aquela outra vertente, que é a vertente de uma resistência armada, né, por parte da nação do Islã e principalmente os Panteras Negras. Exato. Né? Só que não teve, os Estados Unidos não tiveram, né? Absolutamente. Participação na implantação do apartheid. Quando eu falei que a letra B está toda equivocada, ele está relacionando a implantação do apartheid na década de 70. Não, é muito anterior a isso. A gente está ali década de 30, década de 40, essa implantação. E aí a gente teria possibilidade de 2 países serem citados aqui, o Reino Unido e a Holanda, como eu já falei, da participação da Holanda na letra A. Que ali ele se torna, se não me falha a memória, né, inicialmente ali teve uma colonização holandesa. Exatamente. Né? Tanto que a expressão Boeres, né, do africano, que é uma influência muito grande da língua holandesa, que significa fazendeiros. Né? Sim. Ali você teve inicialmente, ali no século XVIII, né, uma presença holandesa, depois, final do século XIX e começo do século XX, até 1910, o domínio britânico, aí em 1910, se não me falha a memória, a independência, com o nome de União Sul-Africana. Exato. União Sul-Africana. E uma curiosidade também, você falou muito bem da influência dos holandeses, a África do Sul é um país que tem uma série de línguas oficiais. Eu não lembro a quantidade exata, mas eu sei que chega a mais de 10 línguas oficiais. Além do inglês, uma muito falada é o Afrikaner, que basicamente é holandês, com algumas mudanças, mas só para reforçar esse papel da influência que o Dimas citou, da Holanda na África do Sul. Mas, como a gente relacionou aqui, nem Estados Unidos, nem nessa época tem essa relação nenhuma com o apartheid. Então aqui, de fato, dá pra gente descartar. Teve um apartheid sim nos Estados Unidos, oficial nos Estados do Sul, né, com as chamadas leis de Jim Crow, né, mas não aqui nesse contexto na África de uma questão exatamente do continente africano. Então a gente já descarta A e B. Letra C, vamos ver. Da França, no apoio à luta de independência na Argélia e no Marrocos, na década de 50, motivada pelo interesse em controlar as reservas de gás natural desses países. Pergunta, Rogério, tem gás natural lá? Tem um pouco, não é relevante, mas tem. Agora, o começo dessa questão é um absurdo, né? O começo você já lê, você já descarta. Ou seja, quando ele coloca França no apoio à luta de independência na Argélia e Marrocos, ele inverteu os papéis. Porque, sim, Marrocos teve uma colonização francesa e um pouquinho também de espanhola. Argélia é total francesa, tanto que a presença de imigrantes da Argélia na França é muito forte. Zinedine Zidane, por exemplo, um dos grandes nomes, né, do futebol. Agora, o colonizador apoiar a luta da independência dos colonizados... Mas é isso que o Rogério tinha comentado anteriormente. Por isso que é importante aqui, reparem, o quanto
né? Você precisa de uma contextualização aqui histórica, e Uhum. não só um conteúdo referente ao contexto da Guerra Fria, mas também um conteúdo referente ao processo de colonização no continente africano por parte das potências europeias, e aí no contexto chamado imperialismo, neocolonialismo, como consequência da segunda revolução industrial, né? Naquela nova fase em que o capitalismo se encontrava, o capitalismo financeiro, monopolista, e, senhoras e senhores, tentar lembrar, né, e agora é um momento para fazer essa revisão do quê? De quais potências europeias ficaram com quais territórios. Aliás, essa é uma questão que exige muito isso, né, Muito Rogério? isso, demais Né? isso. Se você tem a noção que a Argélia foi uma colônia francesa, inclusive uma luta ferrenha, foram batalhas, com destaque para a Batalha de Argel, né? E aí Um dos finalmente processos de descolonização mais violentos, né? Inclusive em 1962, né, que a Argélia vai conquistar sua independência, inclusive com forte participação, né, islâmica. Com certeza. Aliás, Rogério, uma curiosidade, uma triste curiosidade, táticas ou formas de tortura utilizadas pela ditadura militar na Argentina foram inspiradas em torturas que o exército francês promovia durante a guerra, olha só, durante a guerra de independência da Argélia. Um aprendizado nada feliz, né? Nada feliz. Mas sim, olha, reforço o que o Dimas falou, gente. Para essa questão é um exemplo, mas que se você fizer isso, você vai ter uma grande ferramenta para várias questões que você pode enfrentar nas provas. Conhecendo os colonizadores dos países africanos, você resolve um monte de questão, tanto de história quanto de geografia. Não precisa, assim, gente, vocês vão ter que ficar preocupados. Sim, vou ter que saber todos, né? Não, até porque se você olhar o mapa, são regiões. Vocês vão perceber que o norte, né, é muita presença francesa. Sim. Né? E alguma inglesa também já na parte ali nordeste, né, como é o caso do Egito. Exato. Né? Aí você pega o centro, o sul, muita presença francesa, muita presença inglesa, muita presença britânica, né? Exato. Aí de um lado, no Atlântico, Angola. Do outro lado, no Moçambique também, no Oceano Índico, Moçambique, né? Portuguesa também. Então, exatamente, você consegue, não precisa decorar e jamais país por país, mas como o Dimas falou, por regiões. Às vezes, alguns nomes bem veiculados pela mídia ajudam. Costa do Marfim, que é um Côte d'Ivoire. Ou seja, só pelo nome, às vezes, mais usado Camerun, o nome já ajuda e muito. Você já consegue, né, saber se é francês, inglês e, obviamente, tirar aí essa questão da colonização. Quem colonizou quem, né? Bom, a letra D é uma alternativa também com muita cara da FUVEST, tentar ali, né, colocar algumas armadilhas. Vamos ler. Da China, na luta pela estabilização política no Sudão e na Etiópia, na década de 60, motivada pelas necessidades do governo Mao Tse-tung em obter fornecedores de petróleo. Tem muita informação aqui, mas vamos analisar. Primeiro que, quando a gente tem, de uma forma geral, participação extracontinental na África, você não vai ter um movimento de estabilização política. Muito mais comum você ver ali países, sejam eles quais forem, na desestabilização política, por interesses econômicos. Olha, esse atual governo, esse status quo não me interessa, ele não facilita para eu obter o minério, o petróleo, seja o que for. Então vamos sentir. Isso não só na África, na América Latina também, né? Sim. Isso é no mundo isso, quase, inclusive, né? ali por exemplo, no Brasil, né? Os Estados Unidos tiveram um papel nisso, tanto também no Chile, nos momentos que antecederam o golpe, tanto aqui quanto o João Goulart, em 64, quanto em relação ao Salvador Allende, em 1973, né? Sim, a história se repete em vários lugares. Então é muito mais, seria a desestabilização. A desestabilização. Não a estabilização. Então a primeira pista aqui. A segunda pista, China. Lembra que eu falei no início, quando a gente estava aqui conversando sobre a questão, que tinha um país que durante o processo de descolonização, Guerra Fria, não tinha menor participação na África, mas atualmente é o país que mais intervém, que mais tem interesses? É a China. Agora, na época do Mao Tse-tung, a China estava muito ainda fechada no seu próprio território. Naquele momento, a prioridade, inclusive na década de 60, né? Se a gente for pegar 1966, a prioridade do Mao Tse-tung era promover a chamada Revolução Cultural. Exatamente. Identificar os opositores, né, internamente ao seu governo, principalmente no Partido Comunista Chinês, né, e que estavam fazendo duras críticas
ao chamado Grande Salto, que na verdade foi um pulinho, né? Não foi um projeto, um processo, um plano de industrialização que tenha dado certo, também a população insatisfeita com aquele período da grande fome. Exato. E a prioridade naquele momento era fazer uma espécie de depuração dentro das instituições governamentais chinesas, dentro do Partido Chinês, com a Revolução Cultural, né, combatendo o que ele chamava de velhos costumes, velhos hábitos e velha cultura. Mao Tse-tung não estava preocupado, né, nos interesses extracontinentais ou extraterritoriais da China. Exatamente como é algo muito mais recente, né, Rogério? Muito mais recente. Depois da morte do Mao, em 1975, você pega ali já o... Quando o Deng Xiaoping assume e começa a fazer a abertura econômica, ele tem um grande período ali que ele ainda tem que ajustar, fazer um ajuste fino dentro do território da China. A China vai começar, né, a lançar ali os seus tentáculos de interesses na África principalmente, mas em outras regiões também, a partir do início dos anos 2000. E hoje em dia, sim, e por isso que eu falei que... Oi? É Hu Jintao? Isso, Hu Jintao, exatamente. Ó, tá lembrando bem os nomes, né? Hu Jintao. E atualmente, a China tem uma participação muito grande. Por isso que eu falei que a FUVEST não colocou à toa aqui. Por quê? Ela escolheu países bem específicos. Sudão é um dos países que mais tem reservas de petróleo, de fato, na África. E quem mais explora é a China. Inclusive, a China teve grande participação no movimento de criação e de independência do país mais recente do mundo, que é Sudão do Sul, que se tornou independente em 2011. Por interesses na região onde mais tem petróleo. Então, a China teve ali total participação na independência do Sudão do Sul em relação ao Sudão. Tem um contexto, sim, religioso, o Sudão é islâmico, o Sudão do Sul já tem uma população mais cristã, tem esses interesses. Porém, a gente percebe que o interesse pelo petróleo é muito grande. E aí, por isso que eu acho que a FUVEST colocou China, petróleo, Sudão relacionando. Mas... nessa época aqui, Mao Tse-tung, absolutamente nenhuma participação. Etiópia colocou aqui também. Eu imagino que atualmente também, como a China tem uma série de investimentos em infraestrutura em troca de explorar recursos naturais, como eu falei, eu tive o privilégio de morar 3 meses na Etiópia, trem de alta velocidade, construído pelos chineses, ligando a Etiópia até Djibouti, que é um país já na saída do Chifre da África, um porto muito importante. Aliás, Djibouti também tive o privilégio de visitar. É o único país do mundo que tem bases militares dos Estados Unidos e da China no mesmo território. Nossa. Bases enormes lado a lado ali. Dá pra você imaginar a tensão que é ali, né? Tenso viver ali, um pouquinho, né? Dá pra imaginar ali um tenso. pouquinho. É um pouco tenso. Então, assim, existem informações importantes na letra D, mas não é o que a gente está buscando nessa questão, porque houve um gap temporal aí muito grande. Aliás, Rogério, estava vendo, não sei se você ouviu, não sei onde eu li, ou ouvi, enfim, que nós falamos na historiografia muito, né, de colonialismo, o velho colonialismo lá dos séculos 16, 17, 18. Certo. Né? Aí você tem o neocolonialismo, né, ou imperialismo no século XIX, e agora isso está acontecendo por parte, né, da China. Você tem até a Rússia também entrando nessa história, inclusive tem o grupo Wagner, né, que também atua na região. Exatamente. Eu estava vendo alguns especialistas ali do estudo daquela região chamando aquilo ali de neo-imperialismo. Neo-imperialismo. Olha. Porque você tem o imperialismo. Sim, faz sentido. Do século XIX, claro, principalmente. Só que o neo, uma nova versão. Neo-imperialismo. Olha só. Tivemos já o neocolonialismo. Agora é o neo-imperialismo. E pior que faz sentido, porque a gente junta uma série de características que fazem sentido. Achei interessante. Muito bom, isso é muito bom. Bom, chegamos na letra E, e como a gente descartou todas as outras, ou a gente errou em algum lugar, ou é a letra E, né? De cara, da União Soviética e Cuba nas guerras civis de Angola e Moçambique na década de 70, motivada pelas rivalidades e interesses geopolíticos características da Guerra Fria. Bom, ó quem apareceu. Guerra Fria, apareceu a União Soviética, mas também Cuba. Angola e Moçambique, sim, tiveram períodos ali que eles experimentaram, né, governos socialistas. Então, inclusive o que pode, às vezes, levar o aluno ou a aluna a titubear em relação a essa alternativa é Cuba.
Como assim, Cuba? É. Sim, senhoras e senhores, Cuba, né, depois da Revolução Cubana, ali concluída em 1959, em 1º de janeiro de 59, Cuba vai participar, sim, inclusive enviando soldados para participar de processos, inclusive de independência, e depois também nessas guerras civis. Por quê? É importante a gente ter em mente aqui, né, Rogério, que esse processo de descolonização que acontece na África e na Ásia, ele está acontecendo no pós-Segunda Guerra Mundial, em que as antigas potências coloniais, né, lá do segunda metade do século XIX e do início do século XX, quando termina a Segunda Guerra Mundial, essas potências, antigas potências coloniais, estão ou derrotadas ou com a economia em frangalhos, porque foram arrasadas pela Segunda Guerra Mundial. Pega o caso da França, né, ocupada. E até mesmo o que era o maior dos impérios até então, o Império British Empire. E principalmente a Inglaterra, né, que teve que ali passar por situações complicadíssimas, né, teve que se defender durante, né, a Segunda Guerra Mundial, o governo de Winston Churchill, o primeiro-ministro, né, e quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra está do lado vitorioso, né, das chamadas potências aliadas, mas está com a economia em frangalhos, né, está... Né, suas ex-possessões se tornando independentes. Inclusive aproveitando esse momento de enfraquecimento, de fragilidade, para buscar a sua independência. A independência da Índia vem nesse contexto, né? Justamente, como foi o caso da independência da Índia. E Estados Unidos e União Soviética percebem isso. Percebem que elas têm ali uma boa oportunidade de obter o quê? Aliados. E como é que eles vão obter aliados? Financiando grupos que estavam lutando pela independência. Vamos pegar o caso de Angola. Você tem, por exemplo, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, que recebia inclusive apoio dos Estados Unidos, apoio das nações capitalistas, que tem um espectro ideológico ali mais de direita. Já o MPLA, o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, né, do Agostinho Neto, já vai receber o apoio do quê? Da União Soviética, né, o apoio de Cuba. Então a gente esse apoio vinha em forma de dinheiro, mas nem tanto, mas armas de treinamento, e vinha um apoio de fato para ajudar a reforçar os seus interesses, como o Dimas está falando. Não existe santo em geopolítica, gente. Não, se vai dar apoio é porque está esperando alguma coisa, né? Não tem almoço grátis. Final da década de 70, se a gente sair um pouquinho da África, for ali para a Ásia, quando a União Soviética invade o Afeganistão, não é os Estados Unidos que vai treinar toda uma série de milícias 1979, invasão do Afeganistão, e aí os Estados Unidos começam a fornecer armas e treinamento para o Talibã. Até um tal de Osama Bin Laden participou lá na época, né? Treinado pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos. Olha só. Aliás, gente, só aproveitando aqui, eu não ia aguentar, não ia resistir, Rogério. Produção. Estava segurando. Olha só. Importante, porque nós temos um tema aqui que vai ser determinante, eu diria, não determinante, mas ele vai ser aquele empurrão importantíssimo para o processo de independência não só de Angola, como de Moçambique. Eu estou me referindo ao quê? A Revolução dos Cravos. Lembrando, a Revolução dos Cravos. Revolução dos Cravos, senhoras e senhores, que vai acontecer em 1974, na antiga metrópole de Angola e Moçambique, ou seja, vai acontecer em Portugal. E é um movimento, né, que vai resultar. Lembrando que antes disso já estava acontecendo o quê? Já estava acontecendo, né, a luta pela independência, né, inclusive com aqueles dois grupos, UNITA e MPLA ou MPLA. Só que o que acontece? Portugal ainda tinha um governo autoritário. O governo, né, o chamado salazarismo. E essa revolução dos cravos significa justamente o quê? Um movimento que resulta no fim, na derrubada do salazarismo. Salazarismo, Antônio Oliveira Salazar, um governo autoritário de extrema-direita que foi instaurado em Portugal lá em 1933, inclusive, olha só, um governo conhecido como Estado Novo, acho que vocês já ouviram falar em algum lugar, uma fase também com esse nome, né? E um governo, né, que mesmo após a Segunda Guerra Mundial vai ser mantido, até porque os Estados Unidos viam com bons olhos,
né? Um governo aqui que fizesse uma resistência a qualquer avanço da esquerda ou de partidos de esquerda em Portugal. O mesmo vai acontecer na Espanha, né? Com o Francisco Franco. Só que aí o que acontece? Você tem um movimento, inclusive, né, que parte de setores das Forças Armadas de Portugal. Tanto que a Revolução dos Cravos recebe esse nome porque durante as manifestações, né, manifestações, inclusive, pacíficas, o que o pessoal fazia? Pegava o cravo e colocava no cano das armas dos soldados, né, durante as manifestações, e os soldados viam isso com bons olhos. Resultado, Portugal... Cravos é especiaria ou é a flor? Não, Só pra deixar bem claro. Né? Cravo a flor. A flor, né? Eu tô pensando na pessoa jogar cravo. Colocar cravo ali, então. Tá bom. As especiarias de Portugal já ficou em outra época, entendeu? Boa, Rogério. Então você tem o fim do salazarismo e, em Portugal, um processo de redemocratização. E com a redemocratização de Portugal, o que o novo governo português vai fazer? Vai reconhecer a independência de Angola e Moçambique. O problema, né, Rogério, é que ao reconhecer a independência de Angola e Moçambique, o que vai começar? Tanto em Angola quanto em Moçambique, as guerras civis. Aí vem as guerras civis, que reza a lenda, mas não sei se é lenda, acho que você, como bom torcedor do Santos, talvez você deva confirmar isso. Na época que Pelé jogava no Santos, teve um jogo demonstrativo em Angola e interromperam a guerra civil por conta desse jogo. Confere essa informação? Confere. Tanto que, como é que é? Falavam que o Pelé foi o único, e o Santos o único time que parou uma guerra. Que parou uma guerra, exato. Tem saudades dessa época do Santos, né? Rogério, acho que é melhor a gente continuar a história e geografia aqui, falar de Santos atualmente, tá difícil. Tá difícil, Rogério. Muito bom. Só para complementar também, como o Dimas fez essa ressalva, e é muito importante, que pode causar um estranhamento para alguns, Cuba está citada aqui. Eu vou citar alguém que não é cubano, é argentino, mas teve uma total participação no processo da Revolução Cubana. Ernesto Che Guevara também esteve presente em alguns momentos na África, nesse Congo? Contexto. Exatamente. Congo, ele tentou implementar uma guerrilha, assim como ele fez, né, com Fidel e Raul Castro lá em Cuba, na chamada guerrilha de Sierra Maestra, né, e aí depois, né, do processo bem sucedido, né, de derrubada da ditadura de Fulgêncio Batista e a instauração de um governo socialista em Cuba, ele deixa Cuba, vai para a África, vai inclusive para o Congo, não tem esse lá, ele vem para a América do Sul, inclusive vai tentar fazer o mesmo na Bolívia, e é onde ele acaba sendo executado em 8 de outubro de 67, se não me falhe a memória. Que memória. É um homem, né? É uma enciclopédia ambulante, Dimas, é demais. Bom, gente, a gente analisou com bastante intensidade e profundidade essa questão, justamente porque nesse momento aqui não é importante só resolver uma questão, mas entender o contexto, a gente aprende muito, inclusive, bem lembrado, Rogério, vocês viram quantas coisas aqui a gente relembrou, porque eu sempre falo, né, estudar história, geografia, com questões de múltipla escolha, é sempre a oportunidade de você estar revendo muitos conceitos, né? Por quê? Você aprende mais com as alternativas incorretas, né? O que o Enem chama, por exemplo, de destratores ou distratores, sim, né? Sim. Do que com a alternativa correta, porque isso te força a rever, a estudar outros conteúdos. Perfeitamente, exatamente. Foi o que a gente acabou de fazer nessa questão aqui. Então, reforçando, por tudo que nós avaliamos aqui, a alternativa correta dessa questão. Alternativa E. Muito bem, vamos marcar aqui, ó, alternativa E. Bom. Muito bem, vamos para a próxima, senhoras e senhores? Partiu, próxima questão. Aqui está, uma questão da Unesp 2022. Posso inverter? Eu leio o enunciado, você. Muito bem. Gostei. Vamos lá, essa questão da Unesp 2022. Diz o texto introdutório. Gerações inteiras criaram-se à sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia perigo iminente de guerra mundial. É um trecho do magnífico livro A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm quase
não aparece, né, em nenhuma questão, né? Cai, despenca. Quase não aparece nas provas, né, Dimas? Principalmente a Era dos Extremos, Principalmente, né? Mas tem a Era do Capital, a Era das Revoluções, Sim, Era do toda Império. uma coleção fantástica, né? E olha só, né, como é que ele constrói, né, essa passagem, né, como saber utilizar muito bem as palavras, porque ele faz um jogo aqui, né? Ele fala, ao mesmo tempo que ele fala de a sombra de batalhas nucleares globais, ou seja, o permanente estado de tensão típico da Guerra Fria, né, com a chamada era das superpotências nucleares. Sim. Mas ele fala também dessa peculiaridade. E qual que é a peculiaridade? Em termos objetivos, não existia perigo iminente de guerra mundial. Não é contraditório isso? Muito contraditório. Porque você fala da sombra de batalhas nucleares globais, mas ele fecha com a peculiaridade da Guerra Fria, de que em termos objetivos não existia perigo iminente de guerra mundial. Por isso que eu gosto daquela frase, também uma frase muito usada para relacionar a Guerra Fria. Guerra Fria, uma época ou um período onde a guerra era improvável, mas a paz impossível. Acho que resume bem essa, né? É bem isso mesmo. Isso, Eu né? gosto muito dessa passagem. É. A contradição, quer ler o enunciado, Rogério? Vamos lá. A contradição entre os dois parágrafos do excerto justifica-se, pois havia... Sempre atentar, senhoras e senhores, para o que o enunciado está solicitando. No caso aqui, a contradição entre os dois parágrafos do excerto, né? E esses dois momentos que eu mostrei aqui para vocês, pois justifica-se, pois havia o quê? Então lá, qual seria a justificativa aqui para essa contradição que a gente já identificou quando a gente estava lendo o texto, né? Peraí, sombra de batalhas nucleares globais, mas não existia perigo iminente de guerra mundial? Então vamos lá. Alternativa A. Uma retórica, justifica-se, pois havia uma retórica belicosa das duas superpotências. Até aí tudo bem. Até aí faz sentido. Porque estamos falando de duas potências nucleares, Sim. que já tinham desenvolvido, já em 1954, as duas já tinham bomba H. Em 45, os Estados Unidos já tinham a bomba atômica. E em 49 a União Soviética vai desenvolver a sua, e em 54 as duas já têm a bomba mais poderosa que a humanidade já produziu, infelizmente, que é a bomba H. Sim. Mas ambas auxiliaram-se mutuamente, mano do céu! Auxiliaram-se mutuamente. Vou até colocar aqui, ó. Na preservação da neutralidade dos países que pertenciam às suas áreas de influência. Não! Né? Neutralidade dos países que pertenciam às suas áreas de influência. Vamos provar que isso é mentira, Rogério? Tipo um monte de guerra. Gente, a Guerra Fria. Como é que a gente define Guerra Fria na historiografia? Eu não sei como é que eu acho para a geografia. Um conflito político, ideológico, econômico, militar, indireto entre as superpotências, entre Estados Unidos e União Soviética. Ainda bem indireto entre as duas superpotências, porque senão teria acontecido uma hecatombe nuclear e provavelmente não estaríamos aqui para contar essa história. Com certeza. Né? Mas, mesmo assim, um conflito militar. Sim. Envolvendo, não diretamente, mas indiretamente. Ou seja, vamos pegar o caso, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia. Exato. Certo? Então, não, e outro ponto que é importante é a gente relacionar essa alternativa, é só a gente lembrar de uma das principais características da Guerra Fria, a corrida armamentista. Sim. Que era uma disputa entre as duas superpotências para desenvolver as melhores. Como que a gente pode aceitar a ideia de auxiliar-se mutuamente, sendo que a essência, o âmago, era justamente a disputa. Tanto que nós falamos de um permanente estado de tensão. Tensão, exato. Que é o que o Rogério falou. Como é que é? Eu acho bonito, Rogério. É muito boa essa frase, né? A Guerra Fria foi um período onde a paz era Não, a guerra era improvável, mas a paz impossível. É muito isso, né? Justamente. É muito isso. Aí nós temos na alternativa B, discordâncias. Justifica-se, pois havia discordâncias de ordem política entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ok, porque estamos falando de duas ideologias, dois sistemas políticos e econômicos antagônicos. Exato. O socialismo da União Soviética e o capitalismo por parte dos Estados Unidos.
Mas os dois países desenvolveram conjuntamente com a ONU. Legal isso aqui, hein? Os dois países desenvolveram conjuntamente, inclusive com a ONU, projetos de exploração espacial. Nossa, fez uma mistura aí. Não teve, gente, pelo amor de Deus, olha lá, Buda, Pokémon, Dragon Ball, Naruto, Flapjack, Irmão de Jorel, One Piece, sei lá, mano. A gente tá falando aqui não de colaboração na exploração espacial, e sim, a gente tem que lembrar de corrida espacial. Exato, total. Corrida espacial, senhoras e senhores. Tá? Então você projeto Apollo, projeto Sputnik. Isso, ó, vamos fazer aqui. Vamos fazer uma cronologia dos fatos. Em 1957, a Rússia sai na frente, a União Soviética sai na frente, com o lançamento do primeiro satélite artificial, aquela bolinha de metal com anteninha chamada Sputnik. Sputnik. Em 1957, nós vamos ter também o primeiro ser vivo a ser colocado em órbita, mas que vai morrer, que é a cadelinha Laika, né, por causa da alta temperatura, uma pena. Na reentrada da atmosfera, né? Não, Rogério, ela morreu antes. Sabia? Ela morreu por... morreu antes. A bichinha morreu por superaquecimento. Estava vendo isso recentemente. Ela morreu por superaquecimento algumas horas depois de entrar do lançamento. Isso, depois do lançamento. Ah, eu achava sempre que era na reentrada. Não. Então ela já estava morta na reentrada. Já estava morta. Olha. E em 1958 os Estados Unidos vão colocar o seu primeiro satélite artificial, o Explorer. E aí, em 1961, nós vamos ter o quê? O primeiro voo orbital, né? Com o cosmonauta soviético, astronauta Yuri Gagarin, que inclusive foi condecorado aqui no Brasil pelo Jânio Quadros, né? Com a ordem do Cruzeiro do... Isso aí ajudou pra caramba o Jânio. Porra, Estados Unidos adoraram quando ele fez isso aí. E aí os Estados Unidos ficaram tão irritados que o presidente John Kennedy falou, chamou a NASA, falou, NASA, por favor aí, eu quero ver um homem americano pisando na Lua até o final dessa década. E aí teve o projeto Apollo 11, né, em 1969, o Michael Collins, o Buzz Aldrin, o Buzz Lightyear, né, que foi inspirado, né, foi uma homenagem da Pixar, e o Neil Armstrong, né, o primeiro passo, como é que é? Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Aliás, sabe o que eu estava pensando esses dias? Acho que o cara mais azarado do mundo foi o Michael Collins. Por quê? Por quê? Porque o cara vai até lá, mano. Só que ele não pôs, ele teve que ficar lá no não sei o nome, módulo, tá? E quem pisou? O primeiro foi o Armstrong, e depois o... Que levou toda a fama, né? Que levou toda a fama. Aí o segundo é o vice, né? Vocês estão ligados que o pessoal não esquece do vice, né? Sabe, né? Foi o Buzz Aldrin. Só que o Michael Collins ficou lá, mano. Módulo... Imagina, o cara tava vendo a Lua, falou, mano, eu queria colocar o pezinho ali, mas não vou poder. Que sacanagem, Sacanagem, né? Esse foi azar. Então, não teve. Né? O que tivemos foi num período, na década de 70, que a gente chama um período de détente, ou de distensão. Tem dois momentos, tá, gente? Não foi só tensão o tempo todo também, não. Teve tensão, mas teve momentos que a tensão não foi tão diminuiu. Tensão teve o tempo todo, isso é verdade. Mas, por exemplo, de 53, com a morte do Stalin, e aí chegando no poder o Nikita Khrushchev, e o processo de desestalinização, inclusive no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ele vai denunciar, né, todos os abusos cometidos durante a era stalinista. De 53 até 62, teve o que a gente chama de coexistência pacífica, tipo, eu te suporto. Eu te odeio, mas eu te suporto. Aí veio a crise dos mísseis em 62, justamente em Cuba, aí lá se foi pro espaço, né, toda a coexistência pacífica e a tensão aumentou pra caramba. E aí você tem um período ali na década de 70, se não me engano, de 72 até 79, que é chamado de détente, ou distensão, tá? Em que houve, por exemplo, para programas de redução de armas estratégicas, o chamado SALT. Isso. Né? E tivemos também até uma cooperação espacial, mas foi só neste curto período, né, que foi inclusive o projeto, a missão Apollo-Soyuz. Apollo, o nome já isso, a missão das várias missões Apollo, e Soyuz, que era a missão, o nome da missão soviética. Mas foi por um breve período. A C, alternativa C,
Justifica-se, pois, né, só para retomar lá o enunciado, justifica-se, pois, havia divergências ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética, até aqui tudo bem, mas os dois países unificaram seus serviços de misericórdia, pelo amor de Deus, dois países unificaram seus serviços de inteligência, gente, e mantiveram estreita colaboração diplomática. Foi criada uma KGB-CIA, que eu não estou sabendo. KGB-CIA? Se a KGB, KBG, Não. não, né? Então, o Rogério bem lembrou aí as duas agências de inteligência, né? A KGB, que herdou a antiga NKVD, que por sua vez herdou sempre a tcheca, né? E que o atual presidente da Rússia é um ex-membro da KGB, né? O senhor Vladimir foi um membro da KGB Putin, ativo. Justamente. Né? E colaboração diplomática, não, né? Definitivamente não, ainda mais nesse contexto. Alternativa D, tensões entre os setores militares. Vamos lá, de novo, eu sempre gosto de retomar. Claro, aqui. faz todo sentido. A contradição entre os dois parágrafos justifica-se, pois havia tensões entre os setores militares dos Estados Unidos e da União Soviética. Ok, até se a gente for pensar numa corrida armamentista. Claro. Mas os dois países obedeciam às determinações pacifistas da OTAN. OTAN, não sei se a palavra pacifista combina, é a mais apropriada para OTAN, até porque tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia nada mais são do que alianças militares. Lideradas cada qual pelas suas duas superpotências. Estados Unidos liderando a OTAN e a União Soviética no Pacto de Varsóvia. Né? Justamente. Ou seja, quando ele coloca aqui os dois países obedeciam às determinações, mas quem é que fazia as determinações principais da OTAN e do Pacto de Varsóvia? Eram eles. E eram pacifistas na maioria? Nada. A OTAN de 49 e o Pacto de Varsóvia de 1955. Então, nos resta aqui a alternativa mais uma vez. E um clima de contínuo medo. Por isso, uma das características que a gente comentou aqui da Guerra Fria, permanente estado de tensão. Isso. Tá? Isso por quê? Por causa do potencial nuclear dessas duas potências, né, ou superpotências, mas as duas superpotências evitaram tomar decisão que pudesse provocar um conflito bélico direto e concreto. Verdade. Corrija-me se eu estiver errado. Talvez o episódio histórico que encaixa como uma luva nessa letra E em tudo que está falando aqui, os 13 dias que abalaram o mundo. Crise dos mísseis. A crise dos mísseis. Porque acho que ali foi o momento que talvez o mundo mais se aproximou de uma hecatombe nuclear. E isso, Rogério, isso em 62? Mas em 61 a gente já tem algo que prova isso. Não sei se vocês estão lembrados, mas em 1961 teve um grupo contra-revolucionário de exilados cubanos que viviam nos Estados Unidos, principalmente ali na região da Flórida, né, que deixaram Cuba depois da implantação, né, do sistema socialista em Cuba, né, eram antigos empresários, latifundiários, que foram para os Estados Unidos e sonhavam em voltar para Cuba. Sim. Sonhavam em voltar para Cuba, derrubar o Fidel, restaurar o capitalismo, reaver os seus bens, suas propriedades, enfim. E aí os Estados Unidos, do presidente John Kennedy tomando, né, sabendo disso, resolveu fazer o quê? Falou, não, peraí, vamos usar esses caras ao nosso favor, vamos treiná-los, a CIA treinou esses caras, vamos financiá-los, vamos dar o apoio logístico, mas aí o que aconteceu? Eram 1.500 exilados cubanos que vão desembarcar na Baía dos Porcos, chamada Pig Bay, como chamam os americanos, Baía dos Porcos lá em Cuba, né? E aí, qual foi o resultado? Um fracasso retumbante, né? Inclusive, o comandante lá do Pentágono, né, das Forças Armadas norte-americanas, ele chegou a perguntar para o presidente Kennedy, mas senhor presidente, o senhor acreditava mesmo que 1.500 exilados cubanos seriam capazes de derrubar, derrotar 25 mil soldados do exército de Fidel Castro? Aí é aquilo que a questão, que a alternativa traz aqui, né? E se os Estados Unidos tivessem participado mais efetivamente, mais diretamente nesse episódio do desembarque? Né? Poderia ter um rumo diferente, Cuba, né? como uma aliada da União Soviética, poderia interpretar isso como uma declaração de guerra. Da mesma forma, e se os Estados Unidos decidissem, né, retaliar, né, Cuba ou a União Soviética por causa dos mísseis
que a União Soviética instalou em Cuba, que está a pouco mais ali de 100 quilômetros dos Estados Sim, Unidos, muito né? próximo. E mais, e se a União Soviética não tivesse tirado os mísseis de Cuba? É a época do bloqueio naval ali, Sim. um momento muito tenso, né? Muito tenso. Muito Né? tenso. Provavelmente, né, a guerra não seria fria, seria Não bem seria quente. fria. E talvez, né, dependendo da escala que isso tomasse, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Havia essa possibilidade. Na Alemanha também, né, teve ocasiões ali, principalmente naquela região do checkpoint, né, que chama Do checkpoint, do checkpoint, né, Também. ali também, muitas vezes, né, as tropas ali ficaram muito, né, uma próxima da outra, né, então, mas, né, até porque, né, gente, o Einstein já dizia, né, se tivéssemos uma terceira guerra mundial, a quarta seria com pausa Com e pausa e pedra, porque não ia exato. restar nada, porque seria uma verdadeira autodestruição. E é muito bacana a gente pegar esse ponto que o Dimas falou, essa mistura de tensão, mas ao mesmo tempo um mínimo de racionalidade, porque a gente sabe que os dois lados têm o poder de destruir o outro. Então essa ideia de potências beligerantes, ou países beligerantes, ou lados beligerantes, em uma situação de conflito, se você usar todo o poder que você tem, de uma destruição em massa, o outro lado dificilmente vai deixar barato. Então vem também junto. Tanto que na historiografia militar, essas armas, as armas nucleares, elas são chamadas de armas de dissuasão. O que significa? A ideia não é usar as armas, né? Que absurdo isso, mas não é. Você tem não para usar. Você tem para falar assim, ó, não mexe comigo, Joe. Eu tenho uma biribinha. Entenderam? Não é para ser usada, mas para dissuadir o eventual inimigo, opositor, a te atacar. Tá? Fazer com que é dissuadir? Fazer com que ele mude de ideia. Lembrei agora também de uma frase, vou voltar um pouquinho no tempo agora, da época do Império Romano, uma frase em latim. Se vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. É a ideia que o Dimas falou. Você tem as suas armas super poderosas, mas a ideia é de não usá-las, mas dissuadir. Se vis pacem para bellum. Se vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Oh, a gente está gastando aqui, até o latim está saindo aqui hoje, hein, Dimas? Nossa, isso foi bonito. Né? Foi bonito isso aí, né? Eu lembro que o Neville Chamberlain, quando ele chegou, em 1938, ele chegou de Munique, me lembrou, isso que você falou me lembrou, ele fez aquela chamada política de apaziguamento com o Hitler. Ó, Hitler, eu deixo você ocupar aí a Tchecoslováquia, os Sudetos, a Áustria, e você não ocupa mais nada, né? O mundo vai ficar em paz. O Hitler falou, fala assim, povo da Inglaterra, aqui está a paz para o nosso tempo. Aí o Churchill, que na época era oposição, que depois virou primeiro-ministro, falou, Aí a frase dele, entre a desonra e a paz, aliás, entre a desonra e a guerra, escolhesses a desonra. E vai ter a guerra. Foi desonrado e mesmo assim vai ter a guerra. Entre a desonra e a guerra, escolheu a desonra. Esse acordo de paz não vai servir para... E vai ter a guerra também. Tava certíssimo o Churchill, né? Certíssimo. Pô, senhoras e senhores. Sensacional, muito demais. bom. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Né? Falamos de vários temas aqui que são recorrentes nas provas da FUVEST, da Unesp e da Unicamp. Rogério, foi um prazer, uma honra mais uma vez. Muito bom, muito demais. Obrigado, demais. Valeu. Produção, obrigado mais uma vez aí por todo o apoio técnico. E, senhoras e senhores, continue com a gente, tá? É sempre uma honra estar aqui com vocês e participar da realização do sonho de vocês que é entrar na universidade. Beijo a todos. Beijo. Tchau. Bons Valeu. estudos. Tchau.